Oi, gente, seguindo a nossa websérie Princípios da Mudança, o objetivo sempre é fazer com que vocês entendam a causa. O que causa vai levar a 12 mil nomes de doenças. E é aqui que nós começamos nossa nova websérie Princípios da Mudança, onde a diabetes, a obesidade, o aumento de triglicerídeos, eles fazem parte de um mesmo sistema. O que causa é mais importante do que saber que você tem um nome, resistência insulínica. O que causa resistência insulínica? Princípios da mudança, eu vou te ajudar. Por que mudar? Como mudar? Entender as causas e o que mudar. Entender resistência insulínica funciona assim. O que é resistência insulínica? Nós vamos discutir, nós vamos explicar de uma maneira mais simples. Mas o mais importante desse vídeo é que vocês entendam o que causa a resistência insulínica. Porque pelo próprio nome, resistência à insulina, alguma coisa não está fazendo com que a nossa própria insulina funcione. Então, quais são esses fatores? Por que é que isso acontece? Graças, à resistência insulínica, nós vamos ter toda a cascata de doenças que nós conhecemos. Mas voltamos aqui para o início. Parece básico, né? Nós temos em todos os nossos outros vídeos falando quanto importante é esse sistema digestório, que é o esôfago, a boca, é onde tudo permeia. Quer dizer, eu permito que algo entre pela minha boca, minha alimentação, meu estilo de vida. Aí vai passar pelo esôfago, encontrar o estômago. No estômago nós vamos ter a presença de suco gástrico, que tem um pH aproximado de 1,9, onde as proteínas, os alimentos em geral começam a ser digeridos, quebrados. Aí vai para o intestino delgado, onde termina esse processo de digestão e é onde acontece no intestino delgado a absorção dos nutrientes, Tudo que for interessante entra para a corrente sanguínea, vai para o fígado, e o que não for interessante vai ser eliminado pelo cocô, então forma de fezes. Então, quando eu tenho um sistema que funciona, esse sistema funcionante vai entender, o intestino vai entender o que é bom fica, o que não é bom vai embora. Mas e se eu começo a perpetuar, insistir no meu estilo de vida errado, comer produtos ultraprocessados, o lixo que a gente fala, o gostoso, o lanche, a pizza, a lasanha, os alimentos que estão embalados em caixinhas que têm um gosto muito bom, mas que realmente não nutre. Então, este é o alerta que eu venho falando sempre, que na minha experiência de clínica, o leite e o glúten e o álcool, o anticoncepcional e os vermes, se os vermes estão relacionados também com o leite, os queijos, tudo isso, para mim, se eu melhorar esses dois alimentos e esse líquido chamado álcool, vocês vão se ajudar. E, claro, aumentar o processo de hidratação, porque a água, ela limpa tudo e ela é substância que faz energia também. Então, nós não ganhamos energias apenas com a alimentação, mas sim com a respiração e com a presença de água. Então, somados um estilo de vida onde a gente faça mais coisas boas do que coisas ruins. É assim que a gente tem que pensar. É claro que nós vivemos no mundo e não dá para falar que a gente vai estar 100% todo o tempo limpo. Não, hipótese nenhuma. Até o fato de eu estar aqui com batom, uma tinta no cabelo, isso eu estou me sujando, mas tudo bem, Eu tenho que me sujar, mas eu tenho que me limpar um pouco mais do que isso. Então é isso que o saber faz com que a gente viva, mas que a gente sempre tenha um olhar para o que é que eu estou comendo. É um investimento em comida, é um investimento de tempo. Hoje o maior investimento que a gente possa ter e falar em alimentação é ter um tempo para fazer o seu lanche, levar para o trabalho, fazer um lanche,
escolher melhor aonde você vai comer, não ir pelo ímpeto de uau, eu tô com fome, eu fiz um jejum por muito tempo. Esse jejum por muito tempo vai te dar o direito de logo na sequência comer o quê? É para comer, beber água, comer a fruta, comer o prato de mato, ou você vai direto, eu tô 18 horas sem comer, então eu vou comer um prato de lanche. Não dá para ser assim. Então, se a gente pensar no nosso dia a dia, na fruta, no prato de mato, no arroz com feijão, bife, salada, legumes e até uma batata frita, ok. O que não pode é a gente colocar o prato de batata frita na frente de todos e depois vir, né, com a fruta, com o prato de mato. Não, existe uma sequência. Essa sequência funciona para mim. Pode ser que não funcione para você, mas eu testo em mim, testo nos meus pacientes e é algo que deu certo. E é por isso que a gente insiste e insiste. Continuando aqui, estômago, intestino delgado. Na primeira porção aqui do intestino delgado, nós vamos encontrar o pâncreas, que ele libera suas enzimas e ele produz o nosso nome aqui do tema, insulina, que é um hormônio produzido pelo pâncreas, que acaba sendo liberado a nível de intestino delgado toda vez que nós comemos e cai na nossa corrente sanguínea a glicose. Toda vez que eu tenho glicose no sangue, essa glicose, quando bate no meu sangue, ela fala para o pâncreas assim: pâncreas, libera a insulina. Então o pâncreas vem, libera a insulina tem o seu receptor aqui na membrana, isso é uma célula, ela tem o receptor na membrana da célula para a insulina coapta aqui, e isso vai estimular uma outra proteína chamada GLUT de glicose em inglês, transportadora de glicose. Temos 4 tipos, né, que vocês não importa tanto aqui, mas são predominantes em algumas células nervosas, musculares, fígado e assim por diante. Mas a GLUT, estimulada pela insulina, ela vai na membrana da célula e abre esse receptor para a glicose poder penetrar na célula, e essa glicose vai ser utilizada para formar ATP, para formar energia. Então, isso seria um ciclo normal, que acontece diariamente. Quer dizer que toda hora que eu colocar uma bala na minha boca, cuidado com bala, viu, gente? E pior do que evitar comer bala por comer, né, por um hábito de uma bala após a outra, é você também escolher comer alguma coisa, ou mascar um chiclete, ou comer uma bala que não tem açúcar. Ela tem adoçante. É pior, porque esse adoçante, ele é substância tóxica para o cérebro. Então, o que é que a gente tem que fazer antes de colocar uma bala? A minha sequência. O corpo não tem fome, ele tem sede. Ele está acostumado a ficar... São pessoas que chupam bala, elas estão acostumadas a ter um saco de bala e é costume. Ela não se tocou que a balinha é o fator que está estimulando constantemente a glicose no corpo dela. E isso vai ter as suas consequências. Se for de uma forma, eu como de 3 em 3 horas uma banana, almoço, janto, isso funciona muito bem. Agora, se eu começar com um processo, né, de estilo de vida gostoso para o paladar, mas que não responde para a célula, nós vamos começar a produzir substâncias pró-inflamatórias. O estilo de vida produz substâncias pró-inflamatórias. O que são substâncias pró-inflamatórias? A deficiência, a falta de vitaminas, minerais, fibras e grãos, né? Vamos falar aqui também dos grãos. Esse pool, né? Esses 4 elementos aqui, nós podemos usar verduras, legumes e frutas. Vamos falar dos crus, deixamos os grãos longe. 400 gramas aproximada por dia é a necessidade que eu, você e a Maureen, nós precisaríamos consumir por dia. Aí nós fizemos uma pesquisa aqui, eu e ela. Tá, Maureen, o que você comeu ontem? Ela falou, uma banana, uma pera, um pudim de chia,
Um pudim não, um pedaço de pudim de chia e só. E batata frita. E batata frita. Quer dizer, não deu com certeza as 400 gramas de legumes, frutas e verduras cruas. Quanto mais cru, melhor. Então, se a gente tem pelo menos um parâmetro, hoje, né, nós estamos agora mais ou menos umas 3, 4 horas, eu comi até agora 3 frutas, um figo, um caqui e uma banana. Comi um punhadinho de macarrão sem glúten, com tempero de ervilha, um pouquinho de camarão, e de verdade, só. Por enquanto só, eu estou devendo ainda. Então, quando a gente tem uma noção de quanto é que eu tenho que comer, nós vamos entender que a população, no geral, isso é uma avaliação que nós temos no brasileiro, do ser humano. Mas o brasileiro não consome 400 gramas de verduras, frutas e legumes por dia. A deficiência dessas substâncias vão produzir substâncias pró-inflamatórias. Nós temos excesso de proteína animal, nós temos excesso também de carboidratos, né? Mesmo que seja mandioca, batata, cará, bolo, pizza. Então, isso não é deficiência. A deficiência, de fato, acontece com vitaminas, minerais e as fibras, tá bom? Quanto mais cru, melhor. As proteínas mal digeridas. Aqui entra quem? Proteína caseína do leite, beta-lactoglobulina do leite e mesmo a proteína do glúten. São proteínas que não são nem mal digeridas, nós não digerimos. O fato delas não serem digeridas por nenhuma substância que exista no estômago nem no intestino, vai fazer com que ela entre em putrefação, entre em processo de degradação. E as proteínas mal digeridas, elas são comidas para fungos e para as bactérias ditas do mal, as ruins, né? Elas vão formar uma microbiota intestinal do mal, porque nós podemos escolher entre alimentar com legumes, verduras e frutas as bactérias do bem, que vão se transformar em aminoácido triptofano, que vai fazer serotonina, que vai fazer serotonina. Ou nós podemos comer muitos farináceos, ausência dos 400 gramas de verduras, legumes e frutas e o excesso de proteína caseína, né, de doces à base de leite, de queijos, de massa, de pizzas, que vai acabar fazendo o ácido quilurênico, que vocês já viram isso em outros vídeos, mas isso é comida para fungos. Então, um fungo que a gente conhece muito é a Candida albicans, a glabata. A Candida albicans, elas estão presentes no intestino e elas extravasam do intestino e vão para a vagina ou vai para a boca. Quer dizer, a fonte de alimentação para crescer fungo Candida no ser humano é proteínas mal digeridas. O açúcar também colabora, mas as proteínas mal digeridas, elas são, sem dúvida nenhuma, o principal fator. Lembre sempre que os chocolates, os queijos, os pudins à base de leite, eles são duas coisas ruins. É a proteína do animal e mais o açúcar, glicose com lactose que está presente ali. O estresse, quem não tem estresse, né? Quem não vive luta ou fuga, ai meu Deus, a maior parte das pessoas estão ou vivendo depressivas no passado ou estão ansiosas com medo que vai vir no futuro. Isso aumenta o cortisol pela adrenal. Aumentando o cortisol, ele vai levar proporcionalmente à diminuição do sistema imunológico. Lembra, se eu aumentar 20% o meu cortisol, eu diminuo 20% o meu sistema imunológico. Ele diminui as endorfinas. Você para de sentir prazer com você mesma. Você diminui a produção de neurotransmissores, serotonina, dopamina. Quer dizer, é um ciclo que se repete. Esse ciclo que se repete, ele pode parar. Mas ele tem que parar porque você entendeu que seu estilo de vida está fazendo com que você tenha esse resultado. E procurar um médico, procurar assistir vídeos, é uma forma que você entenda que você pode mudar. Mas não é a sua mãe, não é o seu colega, não é seu vizinho, não é seu namorado, não, é você. E quando a gente entende isso, tudo muda, gente, tudo muda.
Essas substâncias pró-inflamatórias, elas que no nosso estilo de vida, vão ocupar os receptores da insulina. É como se a gente colocasse um papelzinho aqui, ó, e obstruísse. A insulina, ela não consegue mais bater na portinha da membrana da célula e ela não consegue falar para a enzima GLUT, para a proteína GLUT, para ela abrir a porta para a glicose entrar. Fecha-se isso daqui. Então, o que acaba acontecendo? Aumenta a glicose no sangue, glicose de monte, e a célula, ela começa a ficar fraca, né? Uma maneira de dizer, ela não produz mais energia, ela não produz mais ATP. E quando isso acontece, para a célula sobreviver, muitas morrem, sofrem apoptose, mas elas precisam sobreviver também. Umas dão um jeito de fazer alguma coisa, por exemplo, fermentar, mas elas precisam sobreviver. Aí o que acontece? O sistema avisa o pâncreas que ele precisa produzir ainda um pouco mais de insulina. Então, ele já está produzindo uma quantidade boa de insulina com o estímulo. Só que essa insulina, ela não tem receptor, ela não tem portinha para se ligar. Então, mais insulina na corrente sanguínea e mais açúcar também. Então, vocês vão ver que uma glicemia de jejum aumentada, uma insulina medida no sangue também acima de 8 aumentada, esse sistema, aumento de glicose no sangue, aumento de insulina no sangue, vão provocar as diversas situações de aumento de glicerídeos, a diminuição do colesterol HDL, aumento da gordura que a gente não vê, que estão nas vísceras, e a gordura que a gente vê que está no subcutâneo, gorduras anômalas, né? A gente começa a ter umas bolotas de gordura que vão se acumulando porque está acontecendo aumento de glicose no sangue, aumento de insulina, e essa célula não está conseguindo a glicose dentro dela para produzir energia. Todo o sistema é acionado, o fígado é acionado com uma função de fazer gliconeogênese. Ela, entendendo que a célula não tem glicose dentro dela, o fígado começa a acionar a produção de gliconeogênese, quer dizer, ele faz mais açúcar ainda e joga essa açúcar na corrente sanguínea. Vocês começam a perceber que absurdo? Por quê? Porque simplesmente essas substâncias pró-inflamatórias, a falta de 400 gramas de frutas, verduras e legumes crus, e excesso de proteína animal, excesso de carboidratos processados de farináceos, um estresse, né? Lutofuga, vai de novo piorar essa ação. Quer dizer, é um ciclo que só pode terminar quando eu decido mudar a minha boca. Ah, vou sofrer um pouquinho nos 3 primeiros dias. Vai sofrer. O lado bom da microbiota ser colonizada por fungos e bactérias é que esses bichos, bactérias ruins, esses dois, eles são frágeis. Se você não der alimentação, eles morrem. 3 dias você vai sofrer, se você quiser realmente mudar essas substâncias pró-inflamatórias, ficar 3 dias sem comer os farináceos, os açúcares, os derivados lácteos, fazer alimentação crudívora, verduras, legumes e frutas. Isso seria a forma mais rápida e prática. Tá, doutora, é difícil? Então a gente melhora todo aquele processo que vocês já sabem. Mas a forma, de novo eu vou repetir, a forma da gente diminuir a ocupação dos receptores da insulina, porque a gente vai diminuir as substâncias pró-inflamatórias, é manter uma alimentação a mais saudável possível, com frutas, verduras e legumes. E isso, gente, não é para o resto da vida, são os 3 primeiros dias que faz com que elas morram. Elas morrendo, você vai ter uma mudança, um clique na sua célula, e a resistência insulínica, então, pode sarar, se curar, melhorar? Sim. Nós precisamos fazer isso, nós precisamos só enxergar que não é para o resto da vida que você precisa usar substâncias para melhorar a ação da insulina, medicamentos. Não, nós precisamos entender esse processo.
Quanto mais comida lixo eu comer e ficar estressado e culpar o governo, culpar a família, culpar o patrão, mais você vai ficar no ciclo de produzir mais e mais açúcar. E lembre-se, gente, o problema do açúcar é que você vai sofrer com as consequências. Não é o seu amigo, não é a sua mãe, não é o seu namorado, é você. Então, vale a pena mudar? Eu acho que vale. A causa da resistência insulínica, vocês entenderam no vídeo. Quais são? A manutenção da presença de substâncias que vão estimular a inflamação, que vai ocasionar, fazer com que a insulina não tenha o sítio de ação na célula. E isso vai ocasionar toda aquela cascata de aumento de glicose no sangue e aumento de insulina. Daí nós vamos ter o quê? Excesso de insulina, que é um hormônio extremamente grandioso, expressivo, ele vai agir em diversos órgãos, alterando a função desses órgãos. Se ele agir na nossa parte hormonal feminina, você vai ter mais sintomas de TPM, a sua menopausa pode ser mais precoce do que iria ser, aumento de excreção de cálcio no rim, então formação de cálculos renais, aumento do ácido úrico, aumento da produção de hormônio feminino, de falta de energia que vai ocasionar os ovários policísticos, quer dizer, o hipotireoidismo tipo 2, a falta de T3, ela vai vir exatamente por esse sistema. A célula não consegue energia. Se ela não tem energia, como é que ela vai converter, né? O hormônio tiroidiano pode ser até reposto, ou você pode até estar produzindo o T4 de uma maneira legal, mas você não vai conseguir energia para converter T4 em T3, porque o T4 e o T3 é o único hormônio que é produzido a conversão acontece no DNA da célula. A maior parte acontece na membrana, mas o T4 e o T3 acontece a nível de núcleo. Então, nós podemos ficar aqui elencando todos os nomes e nomes de doenças que você tem, que o seu médico diagnosticou, 12 mil nomes de doenças diferentes, mas a base é uma só. A base é qual é o nosso estilo de vida, qual é o nosso café da manhã, nosso almoço e nosso jantar. Fazer o que oriento, que eu faço para mim, que é uma forma de eu comer a melhor forma possível, né? Que é o copo d'água, que é a fruta, o prato de mata, uma concha de feijão, que é um grão lindo, uma proteína animal, e depois disso meu prato preferido. Isso faz com que a minha insulina se mantenha controlada, porque eu ainda como os açúcares que não tenha leite, eu ainda como e como com nobreza. É isso que deveria ser. Mas como nós estamos vivendo desde uma infância de uma forma muito exuberante, em festinhas, em comida prontas, nós acabamos com a doença do século chamada resistência insulínica. É um estado que vai levar, às doenças. Então, nós podemos reverter isso? Sim, sem dúvidas. Se você entender o vídeo, você entende o que é que você tem que mudar na sua mesa e ter esse carinho maior para colocar um tempo naquilo que você vai enfiar pela boca. Porque a partir do momento que passou pela boca, meus queridos, você vai ter a sua consequência. Frutas não ocasionam aumento de glicose no sangue. Não é a fruta, você comer a fruta. De preferência sempre descasque ou mantenha a casca e coma. Se não puder, vai fazer a salada de fruta? Até pode, mas você vai perder, vai oxidar uma parte dos fitoquímicos que estão presentes nas frutas. Então a preferência é, vou consumir, vou comer no momento, vou preparar no momento que eu vou comer. Então fruta é diferente de produto alimentício, não tem nada a ver. Quando a gente diz também, é um saquinho de macarrão que é enriquecido com vitaminas e minerais, gente, isso não é verdade. É para você comer as frutas e os legumes crus, o máximo, no mínimo, um mínimo de 400 miligramas por dia, pode ser mais, mas não menos do que isso.